Nós vamos ler a palavra de Deus então. Salmo número 5, do verso 8 ao verso 12, diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como um escudo o cercas da tua benevolência. Palavra do Senhor. Te louvamos, Senhor, também por esse momento em que podemos meditar na Tua Palavra e reconhecemos a nossa incapacidade de compreender a Tua vontade pelo que somos. Sabemos que é pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que nos dás ouvir a Tua voz. E te pedimos que nessa manhã seja assim mais uma vez. Pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, dá-nos a graça, Senhor, de ouvirmos a Tua voz, de sermos por Ti apacentados, corrigidos, animados, fortalecidos, alimentados. Pai amoroso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sentemos, irmãos. Salmo 85, no verso 10, tem uma expressão linda sobre o encontro da justiça com a paz. A justiça e a paz se beijaram. Encontram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. O verso 8, primeiro verso da passagem que lemos, é um clamor. Senhor, guia-me na tua justiça. Guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos lábios, e o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. O anelo de um coração que conhece a Deus, qual é? Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um novo emprego. O anelo de um coração que ama a Deus, que foi alcançado pela graça de Deus e que não vê em Deus o seu Papai Noel, nem o seu gnomo da sorte, mas vê em Deus o reto juiz, o santo, o perfeito, o todo-poderoso. O anelo de uma alma assim não é: Senhor, me dá um apartamento, um carro ou um novo emprego. O anelo de uma alma assim é: Senhor, me faz andar na tua justiça, me faz conhecer-te ainda mais. A justiça de Deus é um dos atributos de Deus que tem vínculo forte com a sua santidade. É a justiça de Deus a preservadora da santidade. É a justiça de Deus que exige o cumprimento dos desígnios, o cumprimento do destino daquele que ignora a santidade de Deus. A justiça de Deus é a zelosa da santidade de Deus. Temos uma visão de Deus um pouco distante, ou seja, Deus não é o santo, Deus é um colega, uma expressão na década de 80 ou 90, era muito comum nos lábios da Xuxa, o cara lá de cima, o que era aparentemente um sinal de grande intimidade com Deus, é na verdade um sinal de grande desconhecimento de Deus. Aquele que busca reverência diante de Deus não o tem como o cara lá de cima, o tem como o Todo-Poderoso, o Santo, diante de quem nos prostramos, diante de quem nos quebrantamos, diante de quem nos derramamos, a exemplo do que ouvimos na canção. A justiça de Deus é essa guardiã da sua santidade. É a justiça de Deus que exige a
daquele que dá as costas para Deus, daquele que ignora Deus, do ímpio, do chamado ímpio, né? Do chamado mal. Ímpio é exatamente pio, é santo, né? Então o ímpio é exatamente esse que ignora a santidade, a bondade de Deus. A criatura foi feita para se deleitar no seu Criador. A criatura, os seres humanos, você e eu, fomos feitos para termos prazer no nosso Senhor, comunhão com o nosso Senhor, conhecimento do nosso Senhor e deleite do nosso Senhor. Isso aquietaria a nossa alma. Isso faria-nos passar por lutas e dissabores com mais quietude e tranquilidade. Aquietarmos no nosso Senhor, aquietarmos no nosso Criador. Mas a justiça de Deus diz, olha, não se aquietaram. Antes, a criatura feita para o amor preferiu o ódio, o desprezo ao Criador. E preferiu o ódio e o desprezo, e a justiça então vem e se aplica. A justiça está aí exatamente entre a santidade e o amor. Porque é pela justiça de Deus que conhecemos, então, a sua santidade, é pela justiça de Deus que conhecemos, então, o seu amor. Porque pela justiça de Deus conhecemos a sua lei. E pela sua lei percebemos que não podemos cumpri-la. Disseram uma vez para Jesus, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse, olha, o que está escrito na lei, como você interpreta? E ele disse, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz assim, quase que ironicamente, então, faz isso e viverá. Talvez o moço tenha saído dali achando que fosse capaz de amar a Deus com toda a força do seu ser, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração, e amar o próximo como a si mesmo. Talvez ele, é essa lei, ótimo, cumpro essa lei e vivo. Ali é Jesus mais uma vez dizendo, nem isso a gente consegue fazer, gente. A gente não consegue amar a Deus com toda a força do ser, e a gente não consegue amar ao próximo como a nós mesmos. Essa palavra de Jesus é mais uma palavra, no mesmo exemplo que a lei vinha no passado, dizendo os preceitos, a santidade de Deus, para que a cumpríssemos. Uma vez um amigo falou assim, pois é, se a gente cumprisse pelo menos um dos 10 mandamentos, não cumprimos. Não cumpriremos. Falaremos mal, daremos denúncia falsa, desejaremos os objetos do próximo, não respeitaremos pai e mãe, não cumpriremos. E não há choque nisso. Isso é a lei nos empurrando, nos fazendo enxergar uma outra realidade. Somos carentes de uma justiça que se aplique sobre nós. Aí vem o amor de Deus. A justiça de Deus então se aplica e se aplica perfeitamente em Jesus. Jesus cumpre a justiça de Deus, assume o nosso lugar. Sacrifício substitutivo, sacrifício vicário, sacrifício substitutivo. Na cruz do Calvário, Jesus nos substitui e sorve, absorve, bebe da justiça de Deus, bebe da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos então ter a aplicação da justiça de Deus sobre nós. E aí somos declarados justos. E é essa a ideia. O Evangelho, então, Jesus, então, é a justiça de Deus sobre nós. Vamos abrir na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, no verso 17. A gente vai encontrar a seguinte expressão. Romanos 1, verso 17. e 17. Não me envergonho, Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque tenho vergonha de coisas feias. Tenho vergonha daquilo que é vil, mas do que é sublime, do que é bonito, do que é salvador, não me envergonho. Não me envergonho do que é bonito, do que é sublime. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho da religião, não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho de Jesus.
Não me envergonho da sua salvação. Não me envergonho desse grande ato de amor de Deus a fim de satisfazer a sua justiça. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela nessa beleza, nessa sublimidade, nessa grandeza, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos nele, em Jesus, feitos justiça de Deus. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, vamos abrir lá? Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Segunda aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí a gente volta no Salmo 5, no verso 8, que é a nossa leitura para a nossa meditação. Senhor, guia-me nessa tua justiça. Senhor, em outras palavras, guia-me no teu Evangelho. Guia-me nesse amor a Jesus, porque Jesus é a tua justiça para nós. Senhor, guia-me na tua justiça, guia-me no teu Evangelho. E digo mais, guia-me por causa dos meus adversários. Adversários que podem ser os adversários internos, a minha própria consciência, a minha própria mente me seduzindo a me desviar dos teus caminhos, a ignorar a tua vontade, a ignorar a tua bondade, como podem ser os adversários externos, as seduções, as lutas, as tentações externas alheias a mim. Mas guia-me, Senhor, que eu não me desvie dos teus caminhos, que eu tenha prazer e alegria no Senhor. Não é que eu tenha medo do Senhor, não é que eu tenha vontade de cumprir uma religião. Ah, Senhor, me torna religioso. Não é essa a oração. É, Senhor, que eu tenha prazer em Ti, no ser, no Criador, no Pai amoroso, naquele que trouxe para mim a sua justiça, por conta do seu amor, naquele que me deu Jesus. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o meu caminho. E ele vai falar, por causa dos meus adversários, que entre outras características, a conclusão do verso 9, a última linha do verso 9, eles são crime no seu íntimo, e sua garganta é túmulo aberto, é sepulcro aberto, e aí fala, com a sua língua lisonjeiam. E aí vem o ponto, né? Uma das coisas que nos corrompe é a lisonja. Uma das coisas que nos corrompe é a lisonja, o lisonjeio, é aquele elogio interesseiro, né? Quando uma pessoa te elogia com outras finalidades que não a finalidade de promover a autoestima, de promover a paz, de promover sinceramente a amizade, né, entre vocês. O elogio é bom, é bem-vindo. O problema aqui que está falando é sobre a lisonja, que é um elogio falso com interesses maiores. E muitas vezes corremos esse risco. A gente estava refletindo na palavra de Deus na quinta-feira, um pouquinho sobre a vida de Paulo, e uma das coisas que a gente vê é que Paulo fala na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 12, ali onde ele vai dizer, olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu sei estar em abastança e em escassez. Eu sei estar em situação melhor ou pior. E uma das palavras que ele diz é, eu tanto sei ser humilhado como sei ser honrado. Aí as pessoas pensam, mas ser honrado é muito fácil. Não é. Muitas vezes sermos honrados é um risco para a nossa corrupção. Muitas vezes sermos elogiados
corremos nisso o risco de perdermos-nos de nós, de nos perdermos de nós, de não termos mais o controle de nós. Muitas vezes, ao sermos elogiados, corremos o risco de corrompermos o nosso coração, de desejarmos corresponder àquilo que vemos que é a expectativa do outro, embora não sejamos aquilo. Aqueles que dizem, você é demais. Não, eu não sou demais. Acreditem, eu não sou demais. Ou aqueles que dizem, não, você não presta. Não, eu presto. Eu posso não prestar em algumas coisas, mas em muitas outras eu presto. Ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto num extremo, nem tanto no outro. A gente vai aprendendo a lidar e a ser melhor, desejando, se esforçando para isso a cada dia. Por isso o clamor é esse: guia-me na tua justiça, ou seja, que eu melhore a cada dia. Mas eu não sou nenhuma coisa tão grande, nem outra coisa. Alguém disse isso, não me lembro quem, mas ele vai dizer, você não é maior porque alguém te elogiou, como você não é menor porque alguém te depreciou. Na verdade, você nem é tudo aquilo que te elogiaram, e você também não é tudo aquilo que falaram para você com uma linguagem depreciativa. Paulo vai dizer, eu já aprendi a andar humilhado ou honrado, porque ser honrado muitas vezes é um risco que eu corro. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Filipenses 4:12. E aí vem em Filipenses 4:13, o verso seguinte, que é famoso, que está nos para-choques dos caminhões, nos vidros dos carros. Tudo posso naquele que me fortalece. Você lembrou desse verso? Lembrou? Esse é o verso conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. O que não é conhecido é o contexto. O verso é conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente aplica isso para tudo que a gente julga vai ser positivo para nós. Mas o contexto é tanto sei estar numa situação mais favorável ou numa outra mais desfavorável, porque essas coisas pouco me constrangem. À medida que meu caminho é firmado no Senhor, essas coisas pouco me constrangem. Se melhores condições, se piores condições, se honrarias ou se humilhações, porque eu posso passar por elas. Posso passar por lutas, por dissabores, por amarguras, como posso passar por momentos melhores, festivos, alegres, honrosos, sem me corromper, sem me desviar. Tudo posso naquele que me fortalece, porque meu foco é Cristo. Por isso, Senhor, que não é minha capacidade, não é minha força, não é minha consagração, mas é tua graça. Por isso, Senhor, o verso 8 vem dizendo, guia-me na tua justiça. Jesus foi lisonjeado com os lábios. Jesus foi lisonjeado, por exemplo, Jesus foi tentado, por exemplo, pelo Satanás. Se tu és, olha que lisonja, tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Tu és esse grande, fazes isso. E Jesus firmou, vocês conhecem a história, na palavra de Deus. Jesus foi lisonjeado, por exemplo, por Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 2. Senhor, bem sabemos que és mestre em Israel. Olha que lisonja, olha que elogio. Aí Jesus já corta ele ali, olha só, alto lá. Se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Se não nascer de novo, não vê o reino dos céus. Em outra passagem, já em João, no capítulo 6, no verso 15, o que a gente vai ver lá é que depois, após Jesus ter falado algumas palavras, operado algumas coisas entre eles, vieram com a finalidade de torná-lo rei. Lisonja. Jesus se desvia desse risco. Não tem lisonja. Os apóstolos foram lisonjeados algumas vezes. Lembram-se, por exemplo, que diante de Pedro quiseram ajoelhar. Cornélio, por exemplo, fez isso. Lembram-se, por exemplo, que diante de Paulo e Silas quiseram trazer ofertas e holocaustos como se eles fossem deuses. Lembram-se diante disso? Corremos o risco das lisonjas. E ao sermos lisonjeados, corremos o risco de nos desviar do caminho do Senhor. O que o salmista está dizendo é isso. Senhor, firma os meus passos.
Firma-me na tua justiça. Que justiça? Essa justiça que eu conheci, essa justiça que exigiu punição pela minha agressão à tua santidade, mas que essa justiça que ela mesma exigiu a punição e ela mesma providenciou a solução e me deu Jesus Cristo. Por isso o Evangelho é a tua justiça. Por isso é que em Cristo somos feitos justiça tua. Senhor, que o canto da sereia não me desvie, que as promessas de coisas melhores, ainda que em teu nome, porque muitas vezes as promessas erradas vêm em nome de Deus. Que o meu coração seja firme, que eu me mantenha nos teus caminhos, que eu conheça os teus caminhos. Firma-me, Senhor, na tua justiça, endireita diante de mim o teu caminho. O caminho que Jesus se faz para nós, caminho, verdade e vida. Clama ao Senhor, busca ao Senhor, deseja a sua justiça, reconhece a sua justiça, a sua santidade, a sua bondade, a sua comunhão e reconhece que não dá para nós, por nós mesmos. Por isso preciso pedir socorro, socorro, Senhor, porque senão me desvio mesmo. Socorro, porque senão a sedução da vida me leva. Mas me firma na tua justiça e faz com que eu tenha maturidade para passar por esse mundo, enquanto passamos, ouvindo o canto das lisonjas, o canto das sereias, o canto dos elogios, as chamadas para os desvios, e ainda assim me mantenha nos teus caminhos, pela força do teu braço, pela graça e pela tua misericórdia. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.